sou Richelle Barbosa, sou doutoranda em Educação pela UFC e há quase 10 anos assistente social e servidora aqui também da universidade. E neste ano eu sugeri homenagearmos o professor Antônio Gomes Souza Filho, primeiramente devido à atuação, a sua inestimável atuação docente, ao protagonismo, ao seu protagonismo na produção científica, acadêmica, reconhecida nacional e internacionalmente. Em segundo lugar, de uma forma muito especial, ao trabalho que nós desenvolvemos juntos este ano, que foi a série Pioneiras, em que a gente convidou o professor para socializar textos, que ele vem criando e acumulando ao longo de um determinado tempo acerca da história, do brilhante protagonismo das mulheres nas ciências e em outros setores da sociedade. E para nós isso demonstra compromisso, do professor Antônio com a defesa da democratização da universidade, com a defesa igualitária do acesso das mulheres e as demais minorias ao ensino, à pesquisa, à ciência, e que essa é uma luta, nesse sentido se demarca que essa é uma luta de todos e todas nós, dos homens e das mulheres, de que essa é uma luta da sociedade. Então, parabenizo o professor Antônio e também parabenizo em nome de todas essas mulheres que merecem ser visibilizadas, com o professor Antônio, com a sua, inclusive, veia literária, através de textos belamente contados, a gente também parabeniza, por meio dessa contação, desse resgate belíssimo, os nossos servidores e servidoras, meus colegas de trabalho aqui da universidade. Então, um abraço a todos e todas, que a gente possa cada vez mais fortalecer um serviço público de qualidade e eficiente, para que a gente possa atingir a nossa função social. Então, eu sou o professor Carlos Lenz. Eu fui para a Unicamp junto com o professor Josué Mendes Filho para fazer o doutorado. Aí, na Unicamp, eu fui contratado e fiquei lá durante 40 anos. Depois me aposentei e fiz concurso aqui para professor titular. E o Josué se tornou um grande amigo, tá certo? Aí, em contato com o Josué, eu descobri que ele tinha um aluno, que ele inclusive mandou para a Unicamp para trabalhar com o professor Oswaldo, o Gomes, tá certo? E o Josué foi um grande amigo e ele não pegava um aluno comum, tá certo? Um orientado. Aí, logo depois, eu descobri que o Gomes tinha sido selecionado para ir trabalhar com a Mildred Dresselhaus. A Dresselhaus, quando eu fiz meu pós-doutorado no Bell Labs, da AT&T, certo? E comecei a estudar sobre semicondutores para dispositivos, eu descobri que o grande nome de semicondutores, da teoria dos semicondutores, era da Dresselhaus, da Mildred Dresselhaus. Então, aí eu descobri então que o Gomes foi trabalhar com a Mildred no MIT, tá certo? Fazendo o seu sanduíche de doutorado lá, com trabalhos de excelentíssima qualidade. Aliás, para ir trabalhar com a Mildred, certo? Só os alunos mais brilhantes iriam trabalhar com ela. E aí a gente, quer dizer, encontrava com o Gomes, porque eu estava na Unicamp, o Gomes passou por lá um período, depois ele se perdeu aí pelo mundo, aí, tá certo? E aí houve um momento em que o Josué ainda, tá certo? Que pouco depois ele faleceu, ele chegou para mim e disse, olha, temos aqui uma vaga de um concurso aqui para professor titular livre, que ele me convidou, disse, por que você não quer vir para cá, tá certo? E aí eu entrei e fiz esse concurso e me aposentei da Unicamp para me tornar professor aqui. Então foi aí que o contato com o Gomes se tornou bem maior, tá certo? E aí a gente começou a desenvolver algum trabalho junto,
trabalhando junto, e o Josué sempre falou para mim, disse, olha, fica junto com o Gomes, que é a pessoa que é mais pé no chão e que sabe o que está fazendo, tá certo? Então, mantém essa proximidade. E o Gomes era o pró-reitor, tá certo? E a gente, então, trabalhando aí, eu perguntei em que eu posso ajudar, ele diz, queremos ciência de qualidade. Então, essa é a minha homenagem ao Gomes. Bom dia, meu nome é Emílio de Castro Miguel, sou professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais daqui da UFC, e eu recebi esse convite para falar sobre o professor Gomes, o que muito me honrou. A minha história aqui na UFC, ela é totalmente permeada com o professor Gomes, ele esteve presente em muitos momentos e eu tenho a honra de falar sobre ele agora. Eu cheguei aqui na UFC em 2013 e o professor Gomes eu cheguei como um pós-doc, o professor Gomes ele era coordenador da Central Analítica e eu fui cedido parte do tempo para ajudar na Central Analítica, que então naquele momento estava começando. Ela estava começando a ser instalada e logo estava abrindo as portas para os usuários. Então, nesse momento, o professor Gomes me deu total apoio e total autonomia para implementar coisas. Ele sempre me incentivou e sempre deixou com que o meu conhecimento fosse utilizado nesse projeto que era extremamente ambicioso e é ainda, né? Então, eu comecei a trabalhar muito próximo ao professor Gomes e eu consegui ver esse lado profissional dele, esse lado extremamente competente profissionalmente. Mas não é só isso, o professor Gomes é um professor inspirador porque o lado pessoal dele também é muito latente, é muito sensível. Ele consegue enxergar as pessoas não só como um professor ou como um pós-doc, mas também como uma pessoa. E durante algumas vezes eu também pude experimentar esse lado humano dele, esse lado acolhedor e esse lado de incentivar em todas as facetas do profissional, né? Eu tenho muito orgulho de estar gravando esse vídeo agora, de gravar esse vídeo para o professor Gomes, e eu tenho muito que agradecê-lo, porque de fato sem ele a minha trajetória aqui no UFC seria totalmente diferente, e eu gostaria muito de agradecê-lo por estudo, por todos os momentos que passamos juntos, por todos os aprendizados que eu tive com ele. E eu acho que esse título não poderia ser mais justo, professor inspirador. Professor, o senhor de fato é um professor inspirador. Um grande abraço e essa homenagem fique guardada para sempre, porque o senhor merece muito.